no terceiro Bavi de 2024, deu vitória de virada. No terceiro clássico deste período, está 2-1 para o rubro-negro baiano. E mais, o cartomante Vitor Pinheiro acertou praticamente as suas previsões. E os torcedores do Esquadrão ficaram na bronca com Rogério Ceni. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson e sejam bem-vindos ao canal Dois Toques. E como já é de praxe, eu peço a vocês que se inscrevam, se ainda não forem inscritos, que deixem o like de vocês, os comentários de vocês e que vocês assistam ao vídeo por completo e que possam compartilhar com mais pessoas. Beleza? Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre as previsões do cartomante Vitor Pinheiro. Pois bem, o oráculo revelou a ele quem seria o campeão baiano de 2024, no caso Vitória. E que no decorrer da partida teria alguns entraves, que o Bahia ia sofrer com o vigor físico, que o Vitória passaria por alguns momentos de altos e baixos na partida, mas que daria o leão da barra. Tá aí as previsões do cartomante. Acertou 75% deste primeiro duelo da grande final de Vitória e Bahia até aqui. E ele não errou nada em suas previsões, porque no jogo aconteceu de tudo. Mesmo o Nego saindo atrás no placar, controlava a partida. Teve jogador que entrou na segunda etapa e mudou o resultado da peleja. E por fim, o cansaço físico dos atletas do Bahia culminou para que o Esquadrão tomasse a virada dentro do Barradão e perdesse aí mais um clássico para o seu arquirrival Vitória. Tudo que o oráculo revelou para o cartomante desse primeiro desfecho da grande final do Campeonato Baiano de 2024 entre Bahia e Vitória, Vitória e Bahia. Agora é só esperar pela segunda partida para que o Nego possa se sagrar campeão baiano de 2024. Previsto nas cartas do cartomante Vitor Pinheiro. Fora esse recorte do cartomante, terá neste ano mais alguns outros Bavis, inclusive o do próximo final de semana, que é a grande final. Mas assim, até aqui, o rubro-negro baiano está ganhando nos duelos no clássico por 2-1. Veja só, porque no primeiro Bavi, lá pela primeira fase do estadual, o Vitória conseguiu triunfar dentro do Barradão contra o Bahia e novamente de virada. E tá gostosinho esse negócio de virada nesse clássico, porque no primeiro Bavi, o Vitória deu a virada em cima do arquirrival dentro do Barradão. Já no segundo Bavi de 2024, que foi pela Copa do Nordeste, jogando na Arena Fonte Nova, o Vitória saiu na frente do Tricolor de Aço dentro da Arena Fonte Nova. Só que aí levou a virada por causa de algumas infelicidades que aconteceu no decorrer da partida. Inclusive na expulsão de Mateuzinho ali na segunda etapa, no início da segunda etapa. Depois que ele entrou uns 2 minutos depois, ele fez uma falta, né, agrediu o Caio Alexandre ali com um chute, acabou sendo expulso. Foi um dos grandes responsáveis, mas não por conta só dele, mas do sistema tático da equipe também, que desfavoreceu em algum momento do jogo. Até aí o clássico estava empatado em 1-1. Só que na tarde do último domingo, pela primeira partida da grande final do estadual de 2024, o Vitória voltou a ficar em vantagem no duelo no clássico. Está 2-1 para o rubro-negro baiano neste momento. No próximo final de semana, o jogo será na Arena Fonte Nova. E aí vai sair o grande campeão do estadual de 2024. Por outro lado, houve aí o nó tático de Léo Condé para cima do esquema tático de Rogério Ceni, colocando ali os pinos para que a engrenagem do tricolor não funcionassem. E não funcionou. O meio-campo do Bahia
estava desprovido de criação. Tudo por conta dos tais pinos de Léo Condé que estavam ali atuando. Vejam só, Dudu, Rodrigo Andrade, Mateuzinho e William Oliveira. Esses 4 pinos não deixaram os homens de meio do Bahia jogar. Eram marcação individual. Cauli não jogava, Caio Alexandre não jogava, Jean Lucas muito menos. E aí nisso continuou a anulação dos jogadores de Léo Condé para cima da equipe do Bahia. Assim, só para você ter uma noção, boa parte do primeiro tempo, até os 30 minutos, o Vitória mandava no jogo, anulava jogadas do Bahia de tudo quanto que era jeito. O Nego teve algumas oportunidades nos pés de Alejandro, que acabou desperdiçando numa falha boba da equipe do Bahia. Mas o Vitória não soube aproveitar naquele momento. Então, o primeiro tempo terminaram empatados. Na volta para a segunda etapa, aos 26 segundos, Tassiano inaugurou o marcador, fazendo 1-0 para o Bahia. Aos 8, Cauli fez o segundo gol do esquadrão. Rogério Ceni viu que a equipe estava cansada e resolveu fazer trocas. Recuou a equipe colocando um zagueiro na defesa. Léo Condé, que está há 23 jogos invicto com Vitória dentro do Barradão, resolveu mandar a campo, o vilão do último Bavi, Matheus Gonçalves, que entrou na partida 2 minutos depois, relembrando praticamente o último Bavi, conseguiu criar jogadas. E então ele foi lá, se tornou o herói da partida, fazendo 2 gols e empatando a peleja naquele momento. Contudo, Léo Condé, vendo possibilidades em ganhar o clássico, resolveu fazer 2 mudanças. Tirou ali Osvaldo, que saiu chateado, mas ele não estava bem na partida, e promoveu a entrada do talismã Zé Hugo. Sacou o lateral PK e promoveu a entrada de Yuri Castilho, que nos acréscimos da segunda etapa fez o 3º gol e a virada para o rubro-negro baiano na tarde do último domingo, dando ali o triunfo do Vitória no clássico até aqui, que está 2-1 para o Leão da Barra no Bavi de 2024. E após a partida, os torcedores do Bahia ficaram na bronca, xingaram o Rogério Ceni, falaram um monte de coisa a respeito das mudanças que ele fez na equipe na segunda etapa, pois estava vencendo o Vitória e não tinha necessidade de fazer aquelas substituições, e acabou fazendo. Eu até entendo a frustração dos torcedores por conta disso, mas assim, não dá para pedir a cabeça do técnico agora, porque a competição é o estadual. Se não vencer, beleza, tem mais competições pela frente, e as que tem pela frente são mais fortes, mais pesadas. É chato perder o clássico? Mas neste momento tem que pensar em buscar essa diferença no próximo domingo. Mas não dá para ficar pedindo a cabeça do treinador agora. E ele, na coletiva de imprensa após o jogo, falou sobre as mudanças aí. Veja um trecho do vídeo onde ele comenta sobre isso. Boa noite. Quando tivemos a bola, precisávamos ter o controle do jogo, ter mais a posse de bola. Rifamos muito essa bola, não mantivemos o modelo de jogo que a gente começa os jogos, que é com controle de jogo. Chutamos muito à frente, não tivemos, faltou um pouco de capricho para a gente manter o controle do jogo. O cansaço do meio campo que vai batendo, as trocas são no meio campo, elas são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Boa noite, Rogério. O porquê das trocas, não só as trocas, mas a troca especificamente do David Duarte, mais um zagueiro? Foi treinado. O time não suporta jogar os 90 minutos, os 4 meio-campistas são o coração do time. Você não tem as trocas para os 4. Tem o Iago, que é uma troca no meio-campo, que faz normalmente a posição do Everton, que eu nem sei que minuto nós trocamos, já foi 70 e 75 por aí, acho que as primeiras trocas. 70 e quanto? O Iago foi 38. Então, assim, uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós tínhamos do banco de meio campo é o Iago.
e tem o Jota, que é um garoto da base. Nós imaginamos que nós poderíamos estar na frente no jogo e que a gente defenderia melhor a largura do campo, e nós treinamos isso durante a semana, de colocar um terceiro zagueiro e dar amplitude com o Juba por um lado, Arias pelo outro, e defender o centro da zaga, que é onde poderia sair os melhores lances do Vitória, que era através dos pontas, cruzamentos. Infelizmente, estava com o miolo bem preenchido de área, com 3 jogadores do centro, e tomamos os gols praticamente pelos lados, quase todos eles de bola atravessada na área. Então, Rogério Ceni, eu vejo cenas aí do passado se repetindo no presente com o Bahia. Quando você estava no São Paulo e em outras equipes, você não admitia os erros que aconteciam, as mudanças errôneas que você fazia nas equipes. E você era questionado sobre isso e você não conseguia admitir. Hoje, no Bahia, você está fazendo o mesmo. Não admite os erros que acontecem nos seus esquemas táticos. Assim, dá para mudar? Dá, sim. Você falou sobre peças à altura que não tem para substituir os seus principais jogadores, por causa de certas improvisações no elenco neste momento. Mas, Rogério Ceni, admitir que errou no esquema tático é normal, faz parte. É que você não quer dar o braço a torcer. Mas eu vejo cenas do passado, quando você estava no São Paulo, em outras equipes, se repetirem hoje no Bahia. Já do lado de Léo Condé, na sala de imprensa, ele falou a respeito de Matheus Gonçalves, que no penúltimo Bavi foi o vilão e que no Bavi do último domingo foi o grande herói. Que é assim, um dia bom, o outro ruim. Veja um trecho aí do vídeo que ele fala isso. Futebol, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações. É claro que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, mas a gente está no dia a dia com os jogadores. A gente sabe que o Matheus ali foi um momento que ele perdeu a cabeça ali, mas de um modo geral ele é um rapaz tranquilo, cabeça boa, e não tinha nem muito, o que eu falei depois, não tinha que, é claro que atrapalhou naquele jogo, mas assim, mas de um modo geral a gente não iria recriminá-lo, muito pelo contrário, por conhecer o jogador. E o futebol tem essas coisas de querer sempre achar um vilão, achar um culpado, e talvez seria fácil da minha parte transferir para ele naquele momento ali a derrota para o Matheus, e jamais vou fazer isso. E o nosso grupo tem essa característica, está sempre um abraçando o outro nos momentos de dificuldade. Vai ter um jogo ou outro que um ou outro atleta de repente não vai estar bem, ou de repente acontece o que aconteceu com ele, e foi o que o grupo fez. Todo mundo abraçou o Matheus, sabe que foi um fato isolado, e ele continua trabalhando, e a gente fica feliz que é um jogador que colaborou muito o ano passado, teve um momento não tão bom no início do ano, deu um passo atrás e agora já, digamos que deu 2 à frente, nos ajudou mais uma vez aí nessa virada espetacular. E como diz aquele ditado, nada como um dia após o outro. Foi o caso de Matheus Gonçalves, que no primeiro Bavi foi herói, no segundo foi vilão ao ser expulso da forma que foi, fazendo uma falta grave daquela no adversário, no companheiro de trabalho. Já na tarde do último domingo, foi o grande herói que saiu aplaudido com pompas. E é assim, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Mas tem que sempre manter o respeito pelos próprios companheiros dentro de campo, né? O zoar, o brincar faz parte. Mas é assim a vida. Um dia lá em cima, outro lá embaixo. Pois é, tricolores e rubro-negros, a grande finalíssima se aproxima aí, que será no próximo final de semana, para ver quem será o campeão baiano de 2024. O Vitória está na vantagem, e apenas um empate levanta o caneco. Já o Bahia precisa vencer, e bem, para ver se vai conseguir se sagrar com o título aí de 51º título estadual da competição de 2024. Vocês podem comentar aqui embaixo, deixar o que vocês acham, o que vocês pensam sobre o próximo Bavi, sobre o ocorrido nas partidas. Pode comentar aqui embaixo. Eu fico só aguardando os comentários de vocês. Fui!